Meu nome é Fernando, sou professor de Geografia da Rede Municipal de São Vicente, ligada a essa mesma SEDUC. Hoje nós vamos falar de geomorfologia, das formas de relevo. E antes de falarmos das formas de relevo, gostaria, ou melhor, eu peço encarecidamente que vocês anotem nos seus cadernos esses vocábulos, esses vocabulários que nós vamos usar durante esta aula: altitude, endógeno e exógeno. Então, eu tinha falado na outra aula sobre as placas tectônicas, sobre a formação do planeta Terra, que vocês, acredito eu, já viram, já assistiram à videoaula, e eu vou me reportar ao vocabulário. Altitude. O que é a altitude? Altitude é a altura de qualquer lugar do planeta em relação ao nível do mar. Então, quando vocês ouvem falar que na Bolívia a seleção brasileira foi jogar na Bolívia e em tal lugar tem 2.000 metros de altitude, o que significa isso? Significa que aquele lugar tem 2.000 metros de altitude, ou seja, aquele lugar está elevado acima do nível do mar a 2.000 metros, ou seja, aquele lugar está 2.000 metros acima do nível do mar. Quando você ouve falar que São Paulo está a 700 metros de altitude, isso quer dizer que São Paulo está elevado a 700 metros a nível do mar. Quando você ouve falar que a Baixada Santista está no nível do mar, significa que a altura da Baixada Santista está no nível do mar, no mesmo nível. Então você começa a contar a altura do lugar a partir do nível do mar. Dito isto, vamos falar das formas de relevo. Então nós temos essas formas de relevo. A planície. A Baixada Santista é uma planície, ou seja, é um lugar plano, não é um lugar elevado. Geralmente a planície ela está ao nível do mar. Depois nós temos o Planalto. São Paulo é um planalto, porque tem uma elevação média, nem é muito alto, nem é muito baixo, então está a 700 metros acima do nível do mar, é um planalto. Depois você vai ter uma depressão relativa. O que é uma depressão relativa? Você tem dois planaltos e no meio desse planalto você tem um vale. E esse lugar mais rebaixado é chamado de depressão. Depressão relativa. Por quê? Porque ela é relativa porque tem dois lugares altos. Então, em relação a esses dois lugares altos, chama-se depressão relativa. Você vai ter ainda montanha. A montanha, ela pode dizer que 2.000 metros acima do nível do mar já é uma montanha. Você vai ter também depressão absoluta. O que é uma depressão absoluta? Você tem o mar. Existem lugares no planeta Terra que estão abaixo do nível do mar. Quem conhece a Bíblia sabe que na Bíblia tem um lugar chamado Jericó, que fica na região do Mar Morto. Então Jericó está abaixo do nível do mar, ou seja, o mar está acima deste lugar. Então, quando isso ocorre, nós chamamos de depressão absoluta. Tá? Agora nós vamos falar de outras coisinhas aqui. Uma montanha. A montanha, quando surge no planeta Terra, não surge da noite para o dia. Ela demora milhões de anos. Inclusive, a cordilheira do Himalaia está crescendo ainda hoje. A cordilheira do Himalaia, que fica entre a Índia e a China, está crescendo. Agora, o que faz com que a montanha cresça? Chama-se fator endógeno. O que é endógeno? São fatores internos do planeta. Então, lá embaixo, como na aula anterior já tinha falado, as forças das placas tectônicas, placas que fazem um movimento convergente,
essas placas se empurram uma à outra e aí acaba fazendo surgir cordilheiras, como é o caso do Himalaia, como é o caso da Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Então, aqui é um fator endógeno. Outra coisa, planalto. O planalto tem um fator endógeno? Hoje não, mas já teve um fator endógeno. Então, o Planalto de São Paulo já foi dessa altura, talvez já tenha sido até maior do que isso. Mas um dia esses fatores endógenos pararam. E o que aconteceu? Hoje, o Planalto de São Paulo, ele está sofrendo com um fator exógeno, que é um fator externo, que age no planeta. Então, o que acontece com o Planalto de São Paulo? O Planalto de São Paulo já foi desse tamanho. Mas, os fatores exógenos, como o sol, o vento, a chuva, a friagem, entre outros fatores, acabaram provocando erosão ao longo de milhões, ao longo de milhares de anos. Então, chuva, sol, vento, todos esses fatores ao longo de séculos, milênios e até milhões de anos fizeram com que São Paulo, que era uma montanha, então, dia após dia, noite após noite, durante séculos e séculos, foram rebaixando e foi provocando erosão até formar um planalto. Tá? Isso é um fator exógeno. E, mais uma curiosidade. A cada 1000 metros de altitude, a temperatura cai 6 graus. Essa é a razão porque em São Paulo à noite a temperatura é mais fria do que na Baixada Santista. É um dos fatores. Tá? E aqui eu gostaria de falar para vocês, para encerrar a aula, de um perfil topográfico. Tá? Então, um perfil topográfico ele vai ser dado dessa forma. O perfil topográfico vai funcionar assim. A parte menor é a parte mais alta. E a parte maior, mais larga, é a planície. Né? É o lugar onde está plano. E quando você transforma o perfil topográfico, ele vai ter mais ou menos esse formato aqui. E aí a gente explica isso na próxima aula que eu faço passo a passo para ensinar vocês. E essa foi a aula de hoje.